Boa noite, turma! Estamos ao vivo com mais uma live para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Uma live hoje muito especial sobre velocidade média. Muitos ciclistas interessados aí em melhorar a velocidade média durante o pedal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Leonildo. Vamos dar o meu boa noite aqui pro pessoal no chat. Boa noite, turma. Estão me vendo e ouvindo bem? Ouvindo bem? Muito bem, vou dar aquela chamada agora na nossa turma aqui do grupo do WhatsApp, né? Para quem ainda não apareceu. Aqui está. Já vamos começar. Muito bem, pessoal, estou muito empolgado para a gente começar agora a nossa live. Aqui no grupo, ó, estamos ao vivo. Vou mandar um foguinho. E o link aqui para o pessoal. Vamos chegando, ciclistas de todo o Brasil. João Gabriel, boa noite. Marcos, boa noite. Hoje a live está mais do que especial. Vou já dividir a minha tela aqui para apresentar o melhor conteúdo para vocês. E claro, é o que eu sempre pergunto. Lá vai a nossa enquete aqui, ó. Para quem for chegando, por favor, já vai respondendo aqui a nossa enquete, ó. Você está aqui pela primeira vez. Outra opção. Calma aí que eu vou botar aqui para vocês responderem. Segunda vez. Terceira vez ou mais. Ótimo. Tá feita a pergunta aí, ó. Quem estiver chegando aí pela primeira vez, primeira live que está assistindo, marca a primeira vez. Quem estiver na segunda, marca a segunda. Quem tiver terceira ou mais, marca terceira ou mais. Aproveitando para dar as minhas boas-vindas para quem está aqui pela primeira vez. E o meu muito obrigado a todos, né? Quem está aqui pela segunda, terceira ou mais, né? Tem uma turma que já está aqui há muitas lives. Hoje é a live número 20, desde que eu comecei a fazer, tá? Então tem gente que está chegando aqui na 20, mas tem gente que está aqui às vezes desde a primeira. Boa noite, Erickson, Renatinho, Evandro, Cláudio. Beleza, vamos lá, turma. Vamos começar então. Lembrando e falando para quem está aqui pela primeira vez, nossa live, conteúdo, orientações para treinamento. Toda hora eu venho aqui no chat do YouTube para responder as perguntas de vocês, tá bom? As dúvidas. E hoje o nosso papo é sobre velocidade média. Muito bem, já vou dividir a minha tela aqui com vocês. Cadê? Aqui está. Muito bem. Vou abrir aqui o arquivo primeiro, né? Senão não consigo dividir a tela com vocês. Aqui está. Velocidade média. Abrir com aqui. Perfeito. Apresentação. Como aumentar a velocidade média no pedal? Já está aparecendo aí para vocês. Tomar bastante água, tempo seco. Boa noite, Aline. E vamos entender então como que a gente vai fazer para aumentar a nossa velocidade média no pedal. Tem várias estratégias, várias dicas para vocês aplicarem em cima da bike de vocês, tá certo? Primeiro ponto, que é... Opa, foi rápido. O que a gente vai ver nessa aula de hoje? Vou falar sobre a velocidade média, vou falar sobre como aumentar, dando dicas de treinamento, tá certo? E a gente vai começar já. E quando eu estou mostrando aqui a tela para vocês, eu não estou vendo o chat, mas de vez em quando eu volto lá no chat para dar uma olhadinha na tela, tá bom?
Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a velocidade média, né? Agora aqui eu já consigo aumentar o meu tamanho na apresentação. Aê! Aqui está. Que é sobre a velocidade média. Pessoal, a velocidade média, ela é um indicador, tá? De condicionamento e também de desempenho. Ou seja, se eu estou bem condicionado, eu consigo ter uma velocidade média maior, mais alta, e isso afeta no meu desempenho. Por quê? Porque eu pedalo mais rápido, eu faço o mesmo percurso em menos tempo, e eu nem estou falando só de ciclistas competitivos, pessoas que gostam de provas, de competições, de participar. Não. Para qualquer pessoa, se você é um cicloturista, se você gosta de desafios de longa distância, se você usa bike no seu dia a dia como transporte, né? A velocidade média é um indicador desse seu condicionamento e do seu desempenho. Ela tem dois componentes. Ela tem um componente que é técnico, tá certo? Porque velocidade média não é só um resultado da força que você coloca no pedal. Então ela tem um componente técnico que tem a ver com a eficiência da pedalada. A gente já teve aqui nas nossas lives aula sobre cadência. Muitos de vocês também que estão aqui no nosso grupo de WhatsApp estão no grupo porque adquiriram algum treinamento meu e alguns adquiriram treinamento de cadência. Então o componente técnico da velocidade média está ligado à eficiência da pedalada e à economia de movimento, né? Porque se eu tenho uma pedalada com uma técnica boa, eu consigo guardar essa força ou para aumentar a minha velocidade média ou para manter essa velocidade média por mais tempo através da minha técnica. E a velocidade média tem um componente físico que é a força, né? A força que você vai colocar ali no pedal vai se traduzir, né, numa determinada velocidade de acordo com a marcha que você estiver, tá certo? Jonas, essa live aqui fica disponível por uma semana, depois ela vai lá para a comunidade. No meio da live eu falo sobre a comunidade para vocês, tá bom? Muito bem, então vamos falar agora, um pouquinho para a gente entender da velocidade média, uma questão básica aqui, né, uma continha básica, só para a gente entender, né? Uma pequena variação na velocidade média, ela traz um grande resultado no nosso tempo de pedal. Eu coloquei aqui um exemplo bem simplesinho, a continha de padaria aqui, né? De um pedal de 50 km, fazendo um arredondamento das contas aqui, ó. Se a gente faz um pedal de 50 km com média de 25, a gente tem ali o pedal completo em 2 horas, tá certo? 1 quilômetro a mais que a gente aumente na nossa velocidade média, ou seja, passando de 25 para 26, a gente já vai reduzir esse tempo em 5 minutos, certo? Se a gente aumenta mais 1 para 27, são 9 minutos. E se a gente aumenta mais 1 para 28, são 13 minutos de diferença, tá? 3 quilômetros que a gente aumenta na velocidade média, que vão resultar em 13 minutos a menos em um pedal de 50 quilômetros. Agora imagina a turma do longão, que gosta de pedalar 60, 70, 80, 100, 120, né? A conta é mais impressionante ainda, porque a gente pode ir para os décimos. Se a gente aumenta, por exemplo, de 25 para 25,5, a gente vai diminuir muito o tempo do pedal, tá certo? Então a gente tem que entender essa redução de tempo sempre de forma relativa, tá? Quanto mais longo o pedal, talvez eu consiga aumentar menos a minha velocidade média, só que isso vai ter um resultado com uma quantidade maior de tempo a menos. Se um pedal é curto, se é um pedal de 10 km, se é um pedal de 5 km, né, se é um pedal de 15 km, quanto mais curto for o pedal, a velocidade média, às vezes a gente consegue aumentar menos e ter uma redução menor no tempo, mas quanto maior o pedal, a gente vai conseguir tirar uma diferença grande. E como, pessoal? Como que a gente tira essa diferença grande aqui, tá? Onde é mais fácil melhorar a nossa velocidade média? Eu separei isso aqui para vocês. É mais fácil a gente melhorar a nossa velocidade média nas subidas. Por quê?
nas subidas? Porque nas subidas a nossa velocidade média cai muito, tá certo? Tem pessoa, a gente consegue ter uma diferença maior aí, uma diferença maior nessa variação de velocidade média, nessa melhora de velocidade média para o total do pedal. Então, se o pedal, por exemplo, tem muitas subidas, eu vou conseguir melhorar muito mais, tá? E se ele não tem tantas subidas, eu vou conseguir melhorar um pouco menos, tá? E aqui também está em ordem de, digamos, facilidade. O mais fácil primeiro é melhorar nas subidas, é onde você vai ver a maior diferença. Imagina só que tem subidas que você encara aí e que você sobe com uma média de 10 km por hora. Treinando subida é mais fácil você aumentar mais essa velocidade média. Então você vai aumentar, por exemplo, de 10 para 12, para 13 km por hora. E isso vai resultar numa melhora muito grande, né? Se a gente voltar aqui atrás, ó, nosso pedal de 50 km, por exemplo, se ele tem muita subida, isso vai acarretar numa diminuição de tempo muito grande, né? E num aumento da velocidade média muito grande também, ok? No plano é um pouco mais difícil, tá? Ou não é tão fácil quanto nas subidas. Vai exigir da gente mais treinamento, né? Porque no plano a gente tem que estar ali fazendo força, né, o tempo todo. Às vezes o pedal ele é só plano, então a gente tem que ter uma constância. Eu vou falar sobre os tipos de treino ali contínuos para a gente melhorar a nossa velocidade média no plano. E o mais difícil é na descida, porque a descida ela geralmente é mais rápida, tá certo? A descida não costuma ter muita margem para a gente aumentar muito a velocidade, porque a gente não vai ligar o modo vida louca, né? E mesmo que a gente ligue, vamos supor que tenha que esse pedal de 50 km aí, ó, tenha, sei lá, 5, 6 km de descida. Se você faz uma descida a 40 por hora, a 45 por hora, soltando a bike ali, para você aumentar a sua velocidade num período tão curto, você vai baixar pouco tempo, né? E você vai conseguir aumentar pouco essa velocidade, porque às vezes você já está descendo ali no limite. Ou seja, a melhor forma de aumentar a velocidade média é da subida, para quem pedala percursos com subida. Grande Rafael! Rafael, colega aqui de BH, eu sou bom com nome, com lembrança de nome, hein? Você já deve ter pedalado um brevê dos Inconfidentes Pedalantes na época que eu organizava brevês com eles aqui. Eles continuam firme e forte, só que eu não estou mais na organização já tem um tempo. Isso mesmo, Rafael, BH, tá vendo aí, ó? Birajara, Roland, pessoal chegando aí. No plano, a gente consegue aumentar a nossa velocidade média, mas não tanto quanto na subida e vai exigir da gente um treinamento um pouco maior, um período maior de resistência de força aí. E nas subidas é onde a gente vai tirar grande parte do nosso tempo, né? E conseguir aumentar mais ainda a nossa velocidade média. É correto nas descidas usar coroa grande? No meu caso, a maior 42 e o cassete 11? Sim. Por que eu gosto de utilizar a coroa grande? Porque fica mais leve a pedalada na descida, ou seja, você consegue embalar e depois que você desce, quando tem, por exemplo, plano, você consegue aproveitar um tempo maior naquela velocidade de embalo com a marcha mais pesada e aí ter um ganho incremental na sua velocidade média. Essa, inclusive, é uma técnica, uma estratégia interessante, tá? Quando a gente vai para o plano, às vezes a mais pesada, a gente já fica mais com força do que com giro. Então, depende muito da sua relação, talvez seja interessante subir aí umas 2, 3 marchas para você conseguir uma cadência mais alta, economizar um pouco aí nessa economia, mas mais uma vez depende da relação, né, de cada um aí de marchas, né, entre a corrente e o cassete de cada um. Eu vou inclusive fazer uma live mais para frente sobre isso, só sobre a relação da bike, porque aí a gente vai trabalhar a relação para subida, relação para plano, né, e descida geralmente costuma ser, né, dependendo da descida, se for descida mais longa, mais inclinada, a gente consegue encaixar as marchas mais pesadas, tá certo? Muito bem. Então, sempre nessa ordem. André, quero melhorar a minha velocidade média.
eu sugiro que você comece, inclusive, esquecendo descida. Não coloca descida nessa equação aí. Foca primeiro nas subidas, se os seus pedais costumam ter muitas subidas, tá? E depois disso você foca no plano com os treinos de cadência aí, tá joia? Agora, tem uma coisa importante que eu quero falar para vocês. Vou até colocar aqui só na câmera aqui para mim. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente quer melhorar a nossa velocidade média, porque as pessoas tendem a querer pedalar forte todo dia, tá? E Strava ajuda muito nisso, né? Olha o segmento para conseguir lá o seu RP, o seu recorde pessoal, né? Vai vendo a melhora e a gente vai tentando melhorar sempre, vamos supor, durante todos os pedais. Vamos supor que eu faça um percurso ali 5 vezes na semana para ir para o trabalho, ou 3 vezes na semana o mesmo treino. Às vezes eu costumo querer pedalar forte esse mesmo percurso todos os dias. E essa não é a melhor estratégia. A melhora da velocidade média, ela é uma consequência do treinamento, mas ela tem que vir em momentos específicos e não pedalando forte todo dia. Eu costumo brincar que você melhorar a velocidade média é igual você tentar prestar atenção no crescimento do seu cabelo. Meu cabelo está aqui desse tamanho. Se eu olhar amanhã no espelho, eu não vou perceber que meu cabelo cresceu tanto. E depois de amanhã também não. E depois de amanhã também não. Mas com meses, né? Com algumas semanas, com meses, eu já consigo reparar um crescimento maior do meu cabelo. E com a velocidade média é a mesma coisa. Não é legal você ficar querendo olhar sempre e querendo melhorar sempre. Você vai melhorar sempre, mas você vai melhorar sempre colocando um tijolinho a cada dia. Você vai melhorar sempre aumentando, melhorando o seu treinamento e aumentando um pouquinho a cada dia, observando em momentos específicos esse momento da velocidade média. Eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz aqui na live para vocês. Vocês podem me responder aqui no comentário. Eu estou falando com esse microfone aqui na lapela e é bom que a minha voz está saindo aqui perto. Mas vocês estão ouvindo o meu cachorro latir? Porque ele está latindo pra caramba. Se vocês estiverem ouvindo e estiver atrapalhando, me fala que eu vou dar um alô aqui para minha esposa. Mas se tiver ok, a gente segue daqui. Sim, tá ouvindo? Gente, esse cachorro não sossega, cara. Cachorro não sossega. Vou dar um alô aqui pra minha querida esposa, que sempre tem razão em tudo que ela faz. Deixa eu ver aqui. Ah, não atrapalha, pra nós ok, beleza. Então tá bom. Ei, amor, caso você já esteja em casa, se você puder pegar o cachorro aí, fazer um carinho nele, para ele latir menos, vai ajudar, viu? Muito bem. Ah, ótimo, esse microfone aqui ajuda. Então vamos voltar lá para o que eu estava falando. Treinar a velocidade média é igual ver o cabelo crescer. Então não é legal você ficar reparando todo dia, senão você não vai perceber tanto, senão você pode se desanimar, tá certo? Então é bom você escolher momentos específicos, tá certo? Ainda mais que no seu treinamento existe uma carga. Vai ter momentos que você vai estar treinando, que naquele dia que você vai treinar, você vai estar cansado. Não é o dia ideal para você tentar, né? E mais, se por acaso você perceber que num dia que você está cansado, você manteve a sua velocidade média, isso, num pedal normal que você costuma fazer, isso pode ser considerado uma melhora. Só que eu trouxe aqui para vocês uma possibilidade aqui, algumas dicas, né, para vocês fazerem, para que vocês observem pontualmente se vocês estão melhorando a velocidade média ou não. Primeiro, é legal a gente escolher, deixa eu dividir a minha tela aqui com vocês, aqui está. É legal a gente escolher um percurso para a gente avaliar, para a gente fazer esse teste, que a gente chama de contra-relógio, né? Que é o dia que a gente vai pedalar aquele percurso tentando fazer o nosso melhor, para ver se a nossa velocidade média melhorou naquele percurso. É claro, se eu estou falando disso, vocês têm que tentar evitar, por exemplo, percurso que tenha sinal de trânsito, muito sinal, alguma coisa que possa te atrapalhar, que possa te fazer precisar parar, né? Claro, então é legal a gente tentar fazer sempre no mesmo percurso,
e entendendo também como o percurso funciona. Se for na estrada é melhor, se for no estradão de terra é melhor, né? Eventualmente, se for no rolo, também a gente faz por tempo ali e dá para fazer, tá? Agora, se for um percurso que tenha muito sinal, cruzamento, alguma coisa que atrapalhe, você tem que levar em conta o que acontecer lá no dia, tá? Mas você precisa tentar repetir as mesmas condições, né? Ou o mais próximo possível, porque ciclismo na rua e muita coisa muda. Às vezes um dia está mais quente, outro dia está mais frio, um dia está ventando mais, outro dia está ventando menos. Você tem que levar isso em consideração também. Mas o principal que dá para você controlar é o descanso, tá? Então, tenta sempre fazer o seu contrarrelógio, o seu dia que você vai ver como é que sua velocidade média está melhorando, tenta fazer ele com 48 horas de descanso. Tá? Então, por exemplo, se o seu último pedal foi na sexta-feira, você vai descansar de sexta para sábado, 24 horas. Não vai pedalar no sábado, vai descansar de sábado para domingo e aí no domingo você vai sair para fazer o pedal. Entendeu? O contrarrelógio. Tenta fazer ele sempre descansado. Tá? Aquecimento. Dias mais frios, o corpo demora um pouco mais para aquecer. Dias que faz mais calor, o corpo aquece mais rápido. E tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também na velocidade média, nos pedais que a gente marca normalmente. Porque você não sai de casa, não começa a marcar o pedal, não dá o play no seu ciclocomputador ali para começar o pedal, né? Tipo, dei o play aqui, vou começar a pedalar. E aí você já sai pedalando forte, né? Então você tem que entender, se por acaso você quer fazer um contrarrelógio, o ideal é que você aqueça um pouquinho antes. 10 minutinhos, se tiver muito calor, né? 15 minutinhos, se tiver muito frio, 20 minutinhos ali pedalando, para depois você começar a marcar o seu contrarrelógio, tá? Se você for começar frio, aí você vai começar frio em todos. E aí vai variar um pouco esse tempo de aquecimento de acordo com a temperatura e tudo mais, tá certo? Ó o Manuel aí, ó. Cheguei agora de um pedal intervalado, uns tirinhos, 27 km em 55 minutos. Legal. Ô Evandro, cachorro ciclista, tu tá vendo, meu filho? Eu vou botar ele pra pedalar comigo, você vai ver. Em breve eu vou gravar vídeos. Botar ele na mochilinha. Então, atenção para essa questão do aquecimento. E atenção para a questão também do desaquecimento. Porque o que acontece? Quando às vezes a gente está no dia do nosso contrarrelógio, que a gente quer melhorar a nossa velocidade média, o que acontece? Vamos supor que o ponto final do pedal é a porta de sua casa. Então é um percurso que você faz. Dando play lá no seu Strava, no seu ciclocomputador, você dá o play na saída de casa, faz um circuitão e para o Strava, para o ciclocomputador na porta de casa. Aí é complicado, né? Por quê? Você vai chegar forte até na porta de sua casa, vai parar o relógio, vai parar o Strava e depois você vai continuar pedalando para você fazer um desaquecimento. Não chega de um tiro na porta de casa, desce da bicicleta e sai com a bicicleta para dentro de casa para sentar no sofá, não. Desaquece, né? Por favor. Então, o ideal então é que você dê o início no pedal já aquecido e que depois que você pare o pedal, que você tem como objetivo o contrarrelógio, você desaqueça, né? Pedalando ali em marcha leve, giro leve, para fazer a volta calma. Essa é a melhor forma de ver como que você está evoluindo na sua velocidade média. Outros pontos. Pedal muito longo que tem parada. Então você tem que relativizar. Se geralmente você para 10 minutos, nesse dia você está fazendo a mesma coisa, quer ver se você aumentou sua velocidade média, você tem que parar 10 minutos de novo. Porque quando você chega em casa e vai comparar, é difícil você comparar. Às vezes você vai fazer o mesmo percurso. Longão, isso acontece muito. Vou fazer o meu longão aqui e vou fazer percurso aqui em BH que eu gosto. Vou numa cidade próxima e aí eu sempre dou uma parada lá para comer, uma pamonha, um pão de queijo e tal. E aí num dia eu paro 20 minutos, no outro dia eu paro 30. Então fica um pouco difícil de comparar, se você muda um pouquinho o trajeto também. Por isso que eu gosto de comparar a velocidade média, escolhendo um percurso para contrarrelógio ou então, às vezes, percursos diferentes, mas que eu posso repetir. Então, como que está a minha velocidade média, por exemplo, num treino longo, num treino de 100 km, tá? Então eu posso fazer esse teste.
Como que está a minha velocidade média num pedal de 50 km, daqui na minha casa, indo aqui em Sabará e voltando, por exemplo. Eu gosto de escolher alguns percursos que eu faço sempre para testar eles também, né? Em percurso que tem mais subida, em percurso que é mais plano, porque aí eu posso fazer aquela comparação, ó. Melhorei pra caramba a minha velocidade média nos percursos que tem subida. Por quê? Porque eu estou treinando subida. Nos percursos que tem plano, que o treinador André já falou que é mais difícil melhorar, aqueles que são só plano, por exemplo, né? Tem uns percursos aqui em Belo Horizonte, apesar de ter muita subida em volta, que vai beirando aqui o Rio Arrudas, né? Os córregos da região, que a gente consegue pedalar muito, basicamente no plano, com pouquíssimas subidas, tá? O Birajara, contra-relógio é um percurso que tem a mesma distância e que é você contra o relógio, você tem que fazer ele cada vez mais rápido, entende? Então você não está competindo com outras pessoas, por isso que a gente chama de contra-relógio, né? Então vamos supor, tem um percurso, esse percurso que eu dei o exemplo, de 50 minutos, de 50 quilômetros. Se eu faço ele em 2 horas, no meu melhor tempo, 2 horas é o meu melhor tempo no contra-relógio. Se eu vou sair num dia, né, uma vez por mês, para tentar fazer o meu melhor tempo de novo, é como se fosse uma tomada de tempo. Então sou eu contra o relógio. Se nessa tomada de tempo eu fiz 2 horas e 1 minuto, eu piorei meu tempo no contra-relógio. Meu melhor tempo continua sendo 2 horas. Se eu fiz em 1 hora e 55, daqui a um mês, essa tentativa de novo no mesmo percurso, né? Então o meu melhor tempo no contra-relógio é 1 hora e 55, eu melhorei em 5 minutos, tá bom? A alimentação também. A alimentação é uma coisa um pouco mais difícil de você manter, mas é aquela história, né? Sair bem alimentado, não sair, nós ainda vamos ter conteúdo, nós estamos gravando conteúdo lá para a comunidade, que eu vou mostrar para vocês depois, sobre alimentação, sobre suplementação com nutricionista, né? Então, dependendo do que você come, teve uma comida que às vezes não caiu bem, que foi muito pesada, vai atrapalhar o seu desempenho naquele dia, né? Então são muitos fatores, sono, dormir bem, não dormir bem, dormir poucas horas, né? Então isso pode atrapalhar o seu contra-relógio, mas é aquilo, tentar repetir ao máximo possível as mesmas condições para você ver. E também você vai saber relativizar. Pô, eu fui tentar esse contra-relógio aqui e dormi pouco. Tive só 6 horas de sono, tive um compromisso familiar na noite anterior e mesmo dormindo pouco e me sentindo um pouco mais cansado, eu consegui melhorar minha velocidade média. Consegui, sei lá, minha velocidade média nesse percurso era de 26,5, eu fiz em 26,6, ou seja, mesmo cansado eu melhorei. Então, descansado, a tendência é que eu melhore mais ainda, correto? Então, é assim que a gente vai trabalhando dessa forma. E horário também, né? Pedalar, tem gente que rende mais de manhã, melhor de manhã, pedalando, tem gente que rende melhor à tarde. Quando você muda horário, geralmente muda também questão de vento, questão de temperatura, né? Então, assim, eu não quero, vou até colocar aqui só para mim. Eu não quero que você vire, assim, digamos, uma máquina, um robô que tem que fazer tudo certinho. Mas eu quero que você entenda. É porque tem muito atleta que chega e fala para mim assim: André, tô pedalando, treinando e não melhoro minha velocidade média. Aí eu vou conversar com esse atleta e falo assim: peraí, vamos entender o que está acontecendo, né? Que treino é esse que você foi fazer? Você foi fazer um treino para tentar ver a sua velocidade média e ficou chateado numa sexta-feira, depois de ter treinado a semana toda, sabe? De ter trabalhado pesado. Então, né? Não é para virar aquele robô, mas assim, uma vez por mês, faz um pedal pensando um pouco nessa questão. E não é nem assim, faz o pedal e depois vai lá no Strava, vai lá no seu ciclocomputador, vai lá avaliar como que ficou a questão da velocidade média, né? Às vezes num dia que você foi fazer o pedal, tava 23 graus de temperatura, 22, super fresco, gostoso. Às vezes no outro dia que você foi tentar, tava 34 graus, um sol de rachar. Aí não tem como mesmo, entende? Não é pra gente ficar bitolado no negócio, mas é pra gente entender, aprender a relativizar essas condições e entender que esse processo de melhora da velocidade média, ele vai acontecendo aos poucos, ao longo dos meses,
quando a gente vai treinando. E a gente precisa também estar descansado. É igual quem participa de prova. Quem participa de prova treina pesado, fica cansado de tanto treinar, mas quando vai chegar a data da prova, a gente faz um ajuste no treinamento para chegar no dia da prova descansado. Então, o dia da prova é o dia que você vai fazer o seu melhor. Para quem não participa de provas, pedala com outros objetivos, saúde, qualidade de vida e tudo mais, mesma coisa. Se algum dia eu quero testar o meu melhor, ou seja, fazer esse contrarrelógio, ver se minha velocidade média aumentou, eu vou descansar como se eu estivesse descansando para uma cicloviagem, para um desafio de longa distância, para uma prova e assim por diante. Tá bom? Muito bem. E aí a sugestão que eu dou de contrarrelógio para vocês é uma vez por mês, tá? Ou uma vez a cada 2 meses, bimestral, entende? Se por acaso é um percurso que você faz, que faz parte do seu treino toda semana, aí é legal você ir acompanhando. Aí que você vai ver como que varia muito mais. Então vamos supor que seja um percurso assim, sei lá, André, eu pedalo 15 km, 20 km todo dia ou 5 vezes na semana, o mesmo percurso. Pode observar, vai ser assim, vai ter um grande conjunto ali, se você pegar um ano nesse mesmo percurso, vai estar distribuído assim, ó, a maioria dos pontinhos ali na velocidade média vão estar, por exemplo, no intervalo mais curto, vamos supor, entre 25 e 27 km por hora. Pode ter um ou outro, assim, uma minoria, uns 10% mais baixo nos dias que você estava cansado, que você fez regenerativo, e vai ter uns 10, 5% lá no alto, que são as suas melhores marcas, tá? Porque as melhores marcas a gente consegue de vez em quando. Só que se você pegar esses intervalinhos aí ao longo do ano, você vai ver que começou muito mais perto do 25 e terminou, por exemplo, muito mais perto dos 27 km por hora de média. Ou seja, ao longo do ano, você foi ganhando 2 km a mais de velocidade média naquele percurso, né? Dando o exemplo do percurso de 50 km. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Dando o exemplo do percurso de 50 km que eu mostrei antes, se você ganhou 2 km pedalando normalzão, sem tentar o seu recorde, sem ser no contrarrelógio, se você ganhou 2 km ao longo do ano, você melhorou em 9 minutos o seu percurso tradicional de 50 km. E você envelheceu um ano, porque ninguém aqui está ficando mais novo, não é mesmo? Então, quando a gente consegue melhorar e ainda tem esse fator, né, que é o fator do envelhecimento, que é natural e graças a Deus a gente envelhece, né? A outra opção é pior. A gente, mesmo envelhecendo, a gente melhorou ali em 9 minutos o nosso tempo, né? Ao longo de um ano. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Os tipos de treino que vocês vão fazer. Beleza? Tipos de treino que vocês vão fazer. Vai aparecer aqui agora. Vocês vão fazer treinos contínuos, especialmente para quem quer melhorar no plano. Intervalado no plano também é bom, né? Mas aí, assim, já teve a live, eu já dei aula aqui sobre treino intervalado, né? Que está lá na comunidade, eu ensino, e é aquela coisa. O intervalado é aquilo que eu falei, né? Uma vez na semana, em alguns momentos do treinamento, 2 vezes na semana, tá? Mas 70%, 80% dos nossos treinos vão ser treinos em baixa intensidade. Só que o treino contínuo, ele é um treino difícil também, né? Na live sobre cadência, eu falei bastante sobre ele, né? Você ficar ali 2 horas na mesma cadência, né? Fazendo aquele treino contínuo, ou no plano, 2 horas tentando manter a mesma velocidade média, né? Aí vale ressaltar que cadência e velocidade média são 2 pontos muito diferentes. Tá? Por quê? Porque se você quer manter num treino no plano sua velocidade média a 25 km por hora, com 10 minutos de treino vai ter uma dificuldade, com 30 minutos de treino vai ter outra, com 50 minutos de treino vai ter outra, com 1 hora e meia de treino, ou seja, vai ser cada vez mais difícil
você manter a mesma velocidade média ao longo de todo o treino, ou seja, vai aumentando a intensidade, vai aumentando a dificuldade. Agora, a cadência não, tá? Se você vai manter sua cadência num treino contínuo a 80 RPM, à medida que for ficando mais pesado, você vai deixando marcha leve para fazer os 80 RPM numa velocidade mais baixa, entende? Hoje a gente está falando de velocidade média, não estamos falando de cadência. Já tivemos a nossa live sobre cadência, muitos de vocês participaram, inclusive, do treinamento sobre cadência, tá? Então os treinos são os treinos que vocês que já estão fazendo meus treinamentos aqui na comunidade, os treinamentos que tem planilha, né? Seguir essas planilhas, variar treino, né? Quem comprou, por exemplo, o treinamento de subida, fazer todas as variações de treino de subida que eu ensino, seguir as planilhas de subida que eu passei, porque são treinos muito variados, né? Não é o mesmo pedal todo dia. Nos treinos intervalados também, fazer os treininhos intervalados, nos treinos de cadência também, né? E variando as subidas que a gente vai fazendo. E claro, pedalar para melhorar o condicionamento é uma combinação entre variação e repetição. Variação e repetição. Tudo que a gente vai repetindo muito, o nosso corpo vai acostumando. Então, se eu faço o mesmo percurso 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma hora vai chegar no limite mesmo. E aí, para melhorar num percurso que o nosso corpo já está tão adaptado, a gente tem que fazer treinos diferentes, dar um sustinho no corpo, igual os treinamentos que o professor passa aqui na comunidade de ciclistas,